Olá, muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre o olhar da mãe. Esse é um assunto muito importante. Eu vou usar aqui um texto do Zimmermann, que eu até fiz um vídeo curto, né, sobre isso, de menos de um minuto, mas aqui eu vou explicar o texto um pouco mais, tá? Um pouco mais do texto lá, que eu usei só uma pequena parte. E o Zimmermann está falando aqui, inclusive eu vou explicando cada termo, tá? Dá meio que uma aulinha de psicanálise aqui, né? Mas ele diz o seguinte: nesse momento, ele está falando de uma fase da criança, né? Quando a criança é pequena lá, que ele é narcisista, né? Em que o narcisismo é essencial e estruturante. Ou seja, o narciso, né? Esse mito usado por Freud é daquele homem que só achava bonito que era espelho, né? Sabe aquela história? Que ele até morreu no lago, né? Ali, que ele só ficava se olhando, porque ele era muito importante para ele. Mas existe uma fase que a criança é narcisista, mas isso é importante, ela tem que se constituir, tá? E aqui tá dizendo que esse narcisismo é bastante atingido numa fase importante se a mãe não olhar para a criança, né? Que ele fala, ó, é essencial e estruturante não ser visto, especialmente pela mãe. É, portanto, não ser reconhecido, tá? Aqui ele está falando um pouco até da teoria de Bion, do vínculo do conhecimento, né? Do reconhecimento, ser reconhecido, né? É o mesmo que não existir. Isso é terrível para a criança, tá? Então, se ela não tem o olhar, ela não tem o espelho, ela não tem nada. Ela existe, ela se constitui em sujeito enquanto ela se vê no rosto da mãe e da família depois, mas especialmente da mãe. Então, se ela não é vista, ela não existe. Não tem espelho, não tem parâmetro. Compreende? Isso é muito importante. Então, ela falou assim: a perda do olhar materno é representada intrapsiquicamente como sendo, de fato, uma ameaçadora separação, tá? Com as respectivas angústias de aniquilamento. Aniquilamento, esse termo é de Melanie Klein, né? Que a criança tem essa angústia como se ela fosse deixar de existir mesmo, fosse aniquilada. De perda de amor ou de castração. Castração é um termo freudiano que tem a ver com cisão, né? Com corte, tá? Que ela é separada da mãe, né? No processo de evolução, e aí já saindo de Narciso para Édipo, a criança, existe um momento, se for menino, que ele vai por, vamos dizer assim, temor à castração, né? Como se fosse literalmente perder o pênis, porque ele está querendo a mãe que é do pai, né? Lá do Édipo, né? Então, para não ser subjugado pelo pai, né? Ele é interditado nesse processo, mas para evitar ser castrado, né? Então ele sai desse lugar de pretender ser o amante da mãe para ser o filho. A esposa fala que ela não foi apaixonada pelo pai, não. Eu sei que é meio estranho esse negócio, né? Mas é no inconsciente, a gente nem fica sabendo disso não, tá bom? Isso é só a teoria para explicar o que rola lá no nosso inconsciente. Né? Aí o amor ou castração, ou seja, aniquilamento, ela deixa de existir, ela é castrada, ela é cortada da mãe, né? Dessa maneira, porque a castração também é essa interdição, né? Tem a castração que seria física, né? Que não existe, mas existe um temor, né? Inclusive tem um caso clínico que Freud analisa, que é do pequeno Hans, que ele recua nesse processo, na medida do tratamento, por medo da castração. É assim que o menino sai do Édipo, né? A menina, na verdade, ela entra no Édipo por uma frustração pela mãe ter sido castrada. Então ela vai para quem tem poder, o falo, né? Que é o pênis simbólico lá. Então ela se volta ao pai como aquele que é o poder, aquele que ela passa a desejar. Ela sai do amor da mãe para o amor do pai. Deixa de amar a mãe não, mas é esse movimento aí. Estou só explicando os termos porque essa citação que eu achei muito interessante, né? Isso aqui tudo por falta do olhar, tá? Olhar da mãe, né? A representação dessa modalidade de angústia costuma ficar deslocada para outras pessoas ou coisas, de maneira que se constituem muitas metáforas que dramatizam a ausência do olhar da mãe. Então você vai poder perceber a tua criança, ele vai dar alguns exemplos aqui, fazendo essas coisas como representando essa falta. Tá? Então ele fala aqui, ó, como são as que ocorrem em situações de escuridão, né, solidão, a criança se fecha, né? Afastamento, presença de estranhos. Então ela se fecha, né? Ela não consegue, representando essa cisão, né, dela com a mãe. Ela passa então a ter essas características aí, acontecer essas situações, né, em que ela se angustia extremamente pela escuridão, porque é como se tivesse perdido ali a visão da mãe, né? Solidão, angustia demais. Existe esse afastamento, angustia demais,
né, a presença de estranhos, porque não deixa de ser aquele objeto de amor que ela tinha ali. Expliquei um pouquinho o texto, achei esse texto muito interessante, tá? Ele vai estar na íntegra aqui embaixo para você dar uma olhadinha, né? É um pouquinho mais profundo aqui, pincelei algumas teorias da psicanálise aí, mas a gente vai aos pouquinhos entendendo essa dinâmica que é tão interessante da estruturação, né? Da constituição do sujeito, onde ele vai se estruturando como um ser existente. Se achou a ideia interessante, compartilhe com as pessoas, curte aí, dá joinha nesse negócio aqui, né? E assim você vai reforçando o nosso canal aqui também, tá bom? Grande abraço, ótimo dia.